Bom, pessoal, não que Deus não fosse importante, então, né? As pessoas tinham a sua fé e só que eles não queriam mais uma explicação tão religiosa. Eles buscavam uma explicação uma verdade, na verdade, né? Eles buscavam uma verdade em que pudesse ser provada, então buscando provas, buscando fontes, buscando razão, né? Utilizando da ciência do raciocínio e não da visão teocêntrica, né? Uma visão mais antropocêntrica. Então, por isso que a gente diz que o iluminismo ele também volta, né, a se inspirar nos valores humanistas que a gente viu ano passado, que também foi um movimento filosófico do início da Idade Moderna. Bom, então a gente viu que o movimento iluminista ele é um movimento que defende a burguesia, esse é o setor social que vai ser defendido, e em prol do comércio e da indústria que vai logo em seguida surgir. Então é preciso sim uma mudança, né, nesse sistema político, nesse sistema econômico, na forma de pensar. Então é por isso que surge, por isso que ele é tão importante, esse movimento iluminista, esse movimento onde os filósofos então passam a ter uma visão diferenciada de mundo. Então essa visão defendida pelos iluministas, né, é a busca dessa verdade, como eu já tinha dito, uma explicação mais baseada na ciência e não só numa visão, né, religiosa, utilizando a razão, utilizando o raciocínio para um melhor esclarecimento para esse mundo do século XVIII. Criticavam qualquer barreira existente à acumulação de capitais. A gente fala em capitais, deriva da palavra capitalismo, que é a busca por lucro. Bom, galera, uma coisa que a gente precisa saber é a questão do que esses iluministas vão combater. São vários pensadores, né? Mas na verdade o que eles vão combater? Todos eles vão criar livros, obras, né? E essas obras vão ter sempre as mesmas críticas. Por exemplo, eles vão criticar todos eles o antigo regime. O antigo regime, na verdade, ele se baseia no quê? No absolutismo, que eu já tinha dito para vocês, que é esse autoritarismo do líder, que é o rei, em que privilegia alguns segmentos da sociedade e desprivilegia outros, né? A política dele, que ele vai intervir na economia o tempo inteiro, negando esse liberalismo, a livre concorrência, né? E também a intolerância religiosa, porque ainda havia muitos reis, então, que eram intolerantes. Então, não respeitava a liberdade de culto, né? Então, colocava a religião acima, né, do que realmente ela, na verdade, iria, né? Ela ia além do que ela deveria ir, né? Porque a religião é a questão de valores, do pensamento, da fé. E aqui a gente está falando de economia, política, né? Crescimento econômico, busca por lucro. Então a religião não cabia nesse momento. Então é isso que os iluministas então vão combater, defendendo os princípios da burguesia. O que os iluministas vão defender? Em todas as suas obras, de vários pensadores que estão lá na apostila de vocês, depois eu vou falar dos principais para vocês, eles sempre vão defender as mesmas coisas, que seria o quê? A igualdade, mas não é uma igualdade de que todos vão ter o mesmo salário. Isso já seria um outro sistema econômico, que a gente chama de socialismo, que não vem ao caso agora. Mas a igualdade que eles defendiam era a igualdade de oportunidade, ou seja, na hora da compra e da venda não haver diferenças, ou seja, discriminação social, ou diferença de tratamento, as pessoas seriam iguais, tratadas de forma igual. A liberdade, porque se um país ainda fosse colônia, ele deveria ser livre para poder comercializar com outros países e não só com a sua metrópole. Por exemplo, o Brasil. O Brasil era colônia de Portugal. Se ele não for livre, ele não vai comprar produtos de outros países, vai comprar somente de Portugal. Então isso para os burgueses, para a economia capitalista da época não era legal. E outra coisa que eles... e também, gente, a liberdade de pensamento, né? Já que queriam derrubar os abusos do rei, então eles também queriam ser livres para poder escolher o governante num sistema democrático, por isso a derrubada da monarquia. Eles também queriam ser livres para pensar, né? Livres para poder comprar, né? No caso de colônia. A questão dos escravos também, a luta pela independência das colônias, a luta pela liberdade dos escravos, porque o escravo não tem salário.
Então, como é que ele vai comprar num sistema econômico? Por isso que a gente tem que lembrar sempre que o movimento iluminista ele é um movimento burguês, defensor da burguesia, porque a burguesia quer o lucro. Ela quer crescimento econômico, tá? E aí, como é um movimento burguês, né? Ele também vai defender o direito à propriedade privada, porque já que eu estou comprando, eu tenho que ter o direito, né, sobre aquilo que eu comprei. Então, direito à propriedade privada. Tranquilo, pessoal? Então, isso eles sempre vão defender. Igualdade, liberdade, direito à propriedade privada. Por isso que o movimento iluminista, gente, ele vai ser um movimento que vai surtir efeitos em quase todo mundo. Por exemplo, a independência dos Estados Unidos, ela é inspirada nas ideias iluministas. A Inconfidência Mineira do Tiradentes, que nós vamos estudar esse ano, ela é inspirada no movimento iluminista. A nossa bandeira do Rio Grande do Sul, o lema liberdade, igualdade, fraternidade, ó, ele vem da Revolução Francesa, mas que também a Revolução Francesa foi inspirada em ideias iluministas. Então, quase todos os assuntos que formos estudar esse ano vai ser vinculado a esse movimento que teve uma importância muito forte. Inclusive, a nossa Constituição, que diz que todos nós somos iguais perante a lei, olha ali, gente, uma das primeiras ideias defendida pelo movimento iluminista. Temos liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, que está lá na nossa Constituição, são coisas defendidas pelos iluministas. Tá? Esse movimento, então, ele surgiu no final da Idade Moderna aí, e ele veio com tudo, né, fazendo-se vivo até os dias de hoje. Bom, então, resumindo aqui, um slide que resume todo esse assunto, o iluminismo foi um amplo movimento de ideias, desenvolvido na Europa no século XVIII, que exerceu grande influência na política, ó, tirando essas monarquias absolutistas, tirando os reis do seu poder, na sociedade, na economia e na religião. A palavra iluminismo vem do verbo iluminar, trazer luz. É conhecida também como esclarecimento do verbo esclarecer, tornar claro, ou ilustração do verbo ilustrar, tornar brilhante. O propósito era levar as luzes para as pessoas e para a sociedade. O que chamavam de luzes era a razão humana, a inteligência. Por isso buscavam então a verdade, fatos que pudessem ser provados. Por isso que a gente chama isso de ciência. A base do pensamento iluminista é o racionalismo, ó, por isso que a visão mudou. Não é mais um mundo que vai ser explicado através da religião, e sim da ciência, da razão, não negando a fé. Não é isso, mas buscando uma verdade que possa ser comprovada. Tá? Então esse slide resume tudo o que a gente foi frisando aqui, né, na explicação para vocês até agora desse grande movimento filosófico. Bom, dos pensadores aqui, gente, vocês vão ter vários na apostila de vocês, mas os mais importantes aqui é o John Locke. Ele é o pai do iluminismo, surge lá no seio da Revolução Inglesa. Ele sai da Inglaterra, né, e vai para a França, onde o movimento ganha força. E ele é aquele cara, então, que eu falei para vocês, que ele fala no livro dele, né, um ensaio sobre o entendimento humano, onde ele vai criticar, né, o absolutismo, enfim, e vai falar, né, que vai afirmar a questão da experiência é a base do conhecimento. Ele vai falar muito nessa questão que a gente ganha conhecimento com a experiência, com o tempo, né? Então, se a gente for levar em consideração, há 5 anos atrás, meus pensamentos eram hoje são outros, eu aprendi muito mais, e é isso que ele quer dizer, né? Que a experiência é a base do conhecimento. O Voltaire é um grande crítico do absolutismo também, grande pensador, né? Criticava muito o sistema absolutista e os privilégios da nobreza. O Rousseau, ele é um filósofo muito importante porque ele vai ser contra, na verdade, aquilo que o movimento defende, que é o direito à propriedade privada. Ele vai defender as massas populares. O Montesquieu, ele foi o criador, né, da obra, o livro O Espírito das Leis, que fala muito sobre a divisão dos 3 poderes que existem até hoje. Então ele acreditava que para existir democracia precisava-se ter a divisão dos 3 poderes, em executivo, legislativo e judiciário. Então o executivo seria o presidente hoje, né? No Brasil atual, o presidente e seus ministros. O legislativo, o Congresso, onde está, né, na verdade, os deputados e senadores. E o judiciário, o Supremo Tribunal de Justiça. Que para haver democracia, esses poderes deveriam existir de forma harmônica,
nenhum estando subordinado, né, vendido, comprado ao outro para poder ter a democracia, né? Então, hoje a gente tem isso, né, a divisão dos três poderes, acreditando nesse sistema democrático e que é utilizado, né, esses princípios do iluminismo até os dias de hoje. Então, é um movimento de bastante importância. Bom, gente, indo para a reta final, então, aí dos estudos de vocês, vai aparecer o tema despotismo esclarecido. O que seria isso? A gente percebeu que os iluministas combatiam e tentavam derrubar os reis, as monarquias absolutistas, né? O sistema político onde tinha um monarca, o rei, que era extremamente absoluto. Então não havia democracia, não havia liberdade, né, de escolha. Então, o que na verdade esses reis, né, pensaram na época? Cara, se eu tô, na verdade, podendo perder o meu poder, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer reformas, vou trazer esses filósofos para o meu reino e vou adotar algumas medidas para quê? Para que eu não corra o risco de perder o poder. Então, a todos esses reis absolutistas que adotaram, né, princípios iluministas ou trouxeram algum filósofo iluminista para dentro do seu governo, né, como um inspirador, como uma pessoa que desse conselhos, né, eles acabaram, então, sendo chamada de despota esclarecido. Um rei, então, que